Após o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, autorizar a abertura da CPMI do INSS, o governo se articula para tentar impedir que a oposição assuma a relatoria do colegiado. Muito preocupados com o resultado final das investigações, o Planalto já conseguiu emplacar o seu aliado, senador Omar Aziz, na presidência da comissão, e quer alguém do Centrão para definir o texto final dessa apuração. A expectativa é que a relatoria fique com o PL, mas o principal temor do governo é que a CPMI, que vai investigar o roubo dos aposentados, gere ainda mais desgaste para a imagem do presidente e do governo federal. Chamar os nossos comentaristas, o Luiz Felipe Dávila, ao vivo, conectado, preparado com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. A pauta do INSS de volta aqui em Os Pingos nos Is. Tivemos esse pontapé inicial no Senado, a CPMI, o sinal verde para que a investigação comece no Congresso, mas é preciso também olhar para as figuras que integrarão esse colegiado, né? Omar Aziz, que em tese, é importante colocar isso, em tese tem um alinhamento com o governo, ficará com a presidência. E aí eu queria que você discorresse sobre o papel de cada um em uma comissão parlamentar de inquérito, mista ou somente em uma casa legislativa. Estar aliado ou estar alinhado ao governo de ocasião impede que a investigação transcorra da maneira que deve caminhar? Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa querida audiência. Caniato, uma CPI deveria ser justamente uma comissão parlamentar ou mista ou de inquérito só de uma das casas para apurar problemas, ou seja, tem que ser uma visão técnica. Não dá para criar uma CPI só para criar constrangimento ao governo. Nós precisamos dessa CPMI, Caniato, para resolver um problema gravíssimo, o maior escândalo do INSS. Roubaram mais de 9 milhões de aposentados por meio de descontos indevidos, por meio de consignados descontados em mais de 90 bilhões de reais. Pergunte aos aposentados o que eles querem. Eles querem o dinheiro de volta na conta deles, o dinheiro que foi roubado. A CPMI tem de ajudar a aprofundar as investigações, a não tirar esse assunto de pauta, porque o governo, evidentemente, quer varrer esse problema para debaixo do tapete, minimizar e dizer que não houve nada demais. Mas pergunte aos 9 milhões de aposentados que foram roubados o que eles acham, se não houve nada demais. Então, é preciso sim uma CPMI técnica para investigar a questão do roubo do INSS e tomar providências imediatas para restituir o dinheiro aos aposentados que foram roubados. Este é o papel da CPMI. Se ela for criada com o único intuito de criar constrangimento para o governo, ela está traindo a confiança da população e principalmente de 9 milhões de aposentados que foram roubados por um esquema fraudulento do INSS. Pois é, a CPMI do INSS em análise, em discussão aqui na abertura do programa. Chamar o Roberto Mota, também preparado, conectado com a gente. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Já temos algumas informações em relação à CPMI. O nome de Omar Aziz, senador do PSD do Amazonas, deve ficar com a presidência do colegiado. Ele é aliado ao governo federal e aí preocupações por parte de alguns aposentados, muitos, e também de parlamentares, que essa seria uma sinalização de que o colegiado poderia atuar sem a firmeza necessária. Essa preocupação faz algum sentido? Claro, isso é mais do que uma sinalização. Eu acho que a gente pode dizer que isso é uma ameaça. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Parece que aqui existe um claro conflito de planos. A oposição e muitos parlamentares do Congresso querem o esclarecimento do escândalo, além da devolução do dinheiro. O governo, pelo que parece, prefere algum tipo de devolução e o esquecimento do escândalo. É difícil imaginar que um esquema de fraude tão covarde e escandaloso possa ser esquecido. Mas o Brasil
é a terra dos escândalos. Se há alguma certeza que nós podemos ter, é a de que outros escândalos maiores do que esse surgirão. O trabalho de investigar esses escândalos infinitos e garantir que eles não sejam esquecidos é um trabalho hercúleo, dificílimo, mas é isso que esperamos dos parlamentares da oposição. Pois é, as expectativas dos nossos comentaristas com essa apuração, essa investigação da fraude no INSS, né, os descontos irregulares nos benefícios de aposentados e pensionistas. Quais são as expectativas para essa investigação? Chamar o Cristiano Beraldo também conectado com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Até agora temos a sinalização de que Omar Aziz, senador do PSD do Amazonas, deve presidir esse colegiado e há uma articulação nos bastidores por parte da base governista para que nenhum parlamentar ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro fique na relatoria. Para a base governista, seria muito bom que o Centrão acabasse ficando com a relatoria da comissão. Enfim, são as expectativas e as sinalizações para essa investigação que deve ocorrer, deve começar depois do recesso. Pois é, Caniato. Como a gente falava quando criança, o governo está com a mão amarela. Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Dávila, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, veja o que aconteceu desde que esses escândalos foram anunciados. O governo adotou como porta-voz o próprio presidente da República, que deu declarações muito diretas e objetivas, dizendo que a Polícia Federal tinha que ter calma nas investigações, que a Justiça não poderia se precipitar, não poderia avançar o sinal contra as associações que deliberadamente tomavam na mão grande dinheiro dos aposentados. Isso não é razoável, isso não é normal, mas daí, a gente lembra que em uma dessas associações, uma das associações que mais se beneficiaram desse esquema sórdido de desvio de dinheiro das aposentadorias, tem nos seus quadros diretivos o próprio irmão do presidente da República. É um conflito de interesses do começo ao fim. E agora, conforme a CPMI está sendo instalada a fórceps, porque houve um movimento de parlamentares no Supremo Tribunal Federal que, usando a decisão tomada no caso da CPI da Covid, lembram-se dela? O governo não queria ainda, o governo não queria que houvesse ali uma investigação, e aí a minoria foi lá no Supremo Tribunal Federal, conseguiu instalar, e agora foi usado a mesma decisão serviu de base para obrigar a instalação da CPI do INSS, CPMI. Então agora será essa queda de braço. Caberá à oposição, aos membros da CPMI de oposição, fazerem um trabalho mais assertivo, mais firme, mais dedicado, mais aguerrido, mais responsável, mais inteligente do que os governistas. Não falta capacidade, Caniato. O que falta, às vezes, é vontade de trabalhar. Espero que não seja o caso agora. Mas eu tenho acompanhado manifestações de parlamentares em relação a essa apuração que irá acontecer no Congresso Nacional. Deixa eu chamar o Dávila, porque, Dávila, a gente não corre o risco de observar, sei lá, um festival de cortes, discussões, deputado, senador apontando o dedo para outro grupo. O escândalo começou na gestão anterior. Não, mas foi nessa gestão que os descontos alcançaram a casa dos bilhões. Enfim, há um receio de que a tal investigação e apuração que todos acreditam que poderá se aprofundar nessas questões sensíveis no Congresso Nacional se perca durante o caminho por conta de discussões paralelas, né? Deputados e senadores que vão ficar mais preocupados em cortes para as redes sociais. O que a gente precisa se atentar em relação a uma CPMI que vai tratar de temas muito sensíveis, mas que pode mexer também com a questão política, sobretudo meses antes de um processo eleitoral? No ponto central, pode mexer com gente com rabo preso, e tem gente com rabo preso em todo o partido. Muita gente estava recebendo mesadinha dessa picaretagem do INSS. E aí,
você não quer investigar a fundo, você quer varrer o problema para debaixo do tapete. Aliás, acabamos de presenciar um evento que eu considero vergonhoso, que foi o sepultamento da CPI das bets. Foi exatamente isso. Votaram contra o relatório porque tem muita gente envolvida com esse negócio de bets. Então, a mesma coisa pode ser que ocorra nesse negócio do INSS, ou seja, muitos deputados, inclusive do Centrão, recebendo a mesadinha desse esquema fraudulento. E aí o negócio não é apurar. Então, é preciso entender um pouco quantos deputados têm o rabo preso. E aí a importância dos parlamentares sérios fazerem aquelas questões que nós sempre levantamos aqui nos Pingos nos Is. Primeiro, por que que o rombo subiu de 536 milhões de reais em 2023 para 2,8 bilhões de reais? Quem foram os parlamentares que votaram contra a medida provisória moralizadora de 2019, que acabavam com os descontos automáticos, rompiam contratos com estas entidades acusadas de fraude e exigia que cada aposentado que desejasse doar parte do seu dinheiro para uma instituição precisava renovar aquele voto de apoio anualmente. Esta medida foi derrubada no parlamento e foi principalmente com o apoio dos partidos de esquerda, mas também teve outras pessoas que votaram. Então, nós precisamos respostas para essas perguntas, porque essas perguntas podem balizar uma discussão séria sobre esse mega escândalo do INSS que assaltou 9 milhões de aposentados. Pois é, e é isso que todos esperam, né? Que essa apuração no Congresso possa colaborar de alguma forma com as outras apurações e investigações que estão em curso. Mota, você tem uma expectativa de que deputados e senadores possam contribuir de que forma para essa investigação, ou a contribuição é muito mais política do que outra coisa? Para mim é evidente que é política. O Congresso Nacional não é uma agência policial. Não se pode esperar que o Congresso Nacional cumpra um papel que é da polícia, que é do Ministério Público. O papel do Congresso Nacional aqui é esclarecer as inúmeras ramificações e outros aspectos desse escândalo que não necessariamente constarão de um inquérito policial ou que podem não constar do inquérito policial em razão de pressões políticas e circunstâncias. Eu não acho razoável a gente esperar que o Congresso Nacional tenha uma atuação numa CPMI que não seja política. É evidente que a atuação vai ser política, é evidente que todos os parlamentares vão aproveitar essa oportunidade para aparecer, para mostrar que estão cumprindo o seu papel, porque é esse o papel do político. A gente não pode querer que os políticos se comportem como policiais ou juízes, da mesma forma que a gente não quer que magistrados e policiais se comportem como políticos, cada um na sua função e no seu papel. O mínimo que eu acho que o Congresso Nacional deve ter como objetivo é esclarecer quem está envolvido nesse escândalo, quem esteve envolvido nas inúmeras aprovações que foram necessárias para que esse escândalo pudesse acontecer. Ainda que esse esclarecimento, no final, não resulte em punição. Eu já disse aqui e vou repetir, eu não tenho nenhuma esperança que os verdadeiros responsáveis por esse escândalo sejam punidos. Nesse momento, eles já têm advogados poderosíssimos, grandes quantias já estão se mexendo. Então, em vista do que aconteceu no passado recente no Brasil, eu acho que seria muito ingênuo dizer aqui que essas pessoas vão ser punidas. Não serão. Crimes muito mais graves não foram. Mas que, pelo menos, a gente fique sabendo quem eles são. Interessante esse ponto que o Mota traz, Beraldo, que haverá uma atuação política por parte de deputados e senadores. Não dá para dissociar esse tipo de atuação do trabalho que eles realizam diariamente, e talvez alguns se utilizem dessa situação para tentar se utilizar e viralizar alguns vídeos, possivelmente. Não acredito que eles não pensem nisso. É importante a gente colocar aqui. Mas
O fato de possivelmente ter gente graúda envolvida, deputado e senador, você não acha que a gente pode também observar um corporativismo, uma situação parecida com essa que o Dávila descreveu em relação à CPI das bets? Ok, a gente faz ali a investigação, mas não nos aprofundamos. Alguém produz o relatório, pode ser aprovado, talvez não seja aprovado, e a investigação continua no âmbito da polícia e do Ministério Público. E a contribuição, de fato, do Congresso vai ficar bem de lado, né? Não vai colaborar em praticamente nada, Beraldo. Caniato, a CPI ela é composta por parlamentares que não são formados, não têm conhecimento técnico para atuarem como investigadores. Portanto, na minha visão, o principal papel que a CPMI tem a executar é de chacoalhar a árvore. Ela precisa fazer barulho, ela precisa criar situações constrangedoras para aqueles envolvidos nesse grande absurdo, para que essas pessoas falem alguma coisa que a gente não sabe, deem pistas, deem dicas, para que depois a polícia faça o trabalho que precisa ser realizado. É óbvio que haverá um grande esforço da turma do deixa disso, porque, né, como se suspeita, há gente muito grande envolvida, então haverá um esforço para que não se tenha consequências importantes. Mas a gente precisa lembrar a história do Brasil, que não faz tanto tempo assim, já teve em algumas CPIs e CPMIs consequências muito importantes para o Brasil. Não é a CPI ou a CPMI que resolve o problema, que coloca alguém atrás das grades, mas ela acaba levantando uma série de informações que servem de base para as investigações das autoridades competentes. É isso que a gente espera. E que, de novo, a oposição ela não precisa ficar preocupada em gravar vídeo para viralizar, porque eles terão entregue de prato cheio o vergonhoso trabalho dos governistas de defenderem este absurdo, esta vergonha. Certamente, nas falas, nas intervenções, nos questionamentos dos próprios governistas, o material para colocar em rede social já será farto. E, com isso, a oposição pode dedicar seu tempo exclusivamente ao trabalho necessário para que a CPI avance e realmente tenha esse efeito de chacoalhar a árvore da vergonha que é esse escândalo do INSS. Pois é, eu estou lendo aqui algumas mensagens, viu, Dávila, de pessoas aposentadas ou filhos de aposentados questionando exatamente esse processo de indicação dos políticos que farão parte do colegiado, esses postos-chave. E aí o Pedro Sérgio Paulino, são os aposentados, têm que sair às ruas e escolherem o relator da CPMI. Enfim, daí tem outras pessoas criticando os nomes que estão sendo aventados. E a percepção da população é que faltaria lisura, caso A, B ou C fique na presidência, na relatoria. A percepção ou a desconfiança é que se o deputado ou senador de determinado partido ficar nesse posto-chave, de alguma maneira ele vai tentar proteger grupos, pessoas, o colegiado não vai se aprofundar na investigação ou não vão chacoalhar a árvore, como diz o Cristiano Beraldo. Você acha que corre o risco de a gente observar um processo como esse, uma CPI de mentirinha, Dávila? Caniato, são dois caminhos paralelos e igualmente importantes. A CPMI é para, como bem disse o Beraldo, chacoalhar a árvore, é trazer as coisas à tona, revelar fatos. E nós temos que continuar as investigações policiais, formais, na Polícia Federal, com a CGU, Tribunal de Contas da União, todos os outros órgãos fiscalizadores e investigativos estão participando desta operação. Então são duas coisas paralelas. Um é feito para apurar o crime e punir os criminosos, e a outra é justamente para chacoalhar a árvore, ou seja, para trazer a questão à tona, para debater, para apontar os culpados por esta fraude. O problema, Caniato, não é
quem é o senador ou deputado do partido A ou B, da oposição do Centrão, é qual é o grau de envolvimento dessas pessoas com a fraude. Esse é o problema. Um esquema desse, não se esqueça, Caniato, que ele provê uma mesada mensal para esses safados que participaram do esquema. Então, assim, não é uma coisa que começou ontem, é uma coisa que vem ocorrendo no Brasil há muito tempo. Então, o importante é ter pessoas que não estão envolvidas com isso, porque senão vai acabar que nem a CPI das bets, né? Entendeu? Esse é o problema. E daí a importância de ter bons líderes na oposição para dar o tom. E aqui eu volto sempre a lembrar o nome do senador Rogério Marinho, uma pessoa que sabe fazer esse jogo político, sabe explorar e atacar o governo, mas sabe fazer isso com propriedade, baseado em fatos, sem circo e sem carnaval. É por isso que nós podemos transformar a oportunidade dessa CPMI em uma ferramenta para trazer em evidência, não deixar a notícia morrer e apontar o dedo para aqueles culpados. Mas isso não exime esse papel fundamental da investigação e fiscalização de demais entidades, como Polícia Federal, Tribunal de Contas da União e CGU. São vários aspectos importantes em relação ao esquema de desvios no INSS. A gente vai seguir acompanhando todas essas movimentações, claro, principalmente no Congresso Nacional, com o sinal verde para a CPMI, mas também as investigações que avançam com a Polícia Federal e o Ministério Público.